Portanto, eu convido a todos a abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4, versículos de 8 e 9, para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Novamente o levou o diabo a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Paizinho querido, nesta hora sublime de oração, eu me coloco diante do teu santo ser, diante da tua presença majestosa, diante da tua presença bendita, porque sei que tu estás aqui, sei que o Senhor está presente aqui em nosso meio nesta noite, sei que o Senhor sente prazer em nos orientar nesta noite, para que a tua revelação, para que a profecia vinda dos teus lábios, ó Deus, ela possa adentrar no âmago da alma daqueles que nos ouvem agora, ela possa atingir, Senhor, a necessidade que a tua igreja sente em pleno século 21. Por isso, Pai, eu quero desaparecer aqui nesta noite. Eu não quero fazer nada de mim mesmo. Eu quero fazer somente a tua vontade, e é para isso que eu estou aqui, para glorificar o teu nome, para fazer a tua vontade, para dizer, Senhor, às pessoas que nos ouvem agora, Senhor, que só o Senhor é Deus. E por isso, meu Pai, eu quero me esvaziar de mim mesmo e dizer, Senhor, que a glória, a honra e o louvor sempre darei a Ti, meu Pai. Por isso eu peço a Tua misericórdia, usa-me pela Tua compaixão, usa-me pelo Teu poder, usa-me segundo a Tua piedade, segundo a Tua bondade. Faz de mim o Teu bem-querer. Por favor, Senhor, não me desampares nesta noite. Esteja comigo, porque existem pessoas, ó Pai, que querem ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, o Espírito Santo tem me inquietado. O Espírito Santo tem me inquietado para que eu venha trazer a revelação do Senhor. Deus não tem estado feliz com a sua igreja. Deus não tem estado contente com aquilo que Ele tem visto em muitos altares. Deus, Ele não está feliz com a distorção que tem acontecido com a Bíblia Sagrada nestes dias. E como consequência de haver essa distorção, haver essa interpretação maligna, haver essa interpretação demoníaca, pessoas estão se distanciando do puro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoas estão cada vez mais longe da verdade salvadora que é Cristo Jesus nosso Senhor. E aprove ao Senhor nesta última hora colocar no coração deste profeta, para que viesse a este lugar nesta noite, e para que pudesse anunciar aos quatro cantos da terra que nos acompanham pela internet, que coisas muito erradas estão acontecendo, e que nós podemos perceber estas coisas através daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Ele nos deu a Bíblia Sagrada como referência. Ele nos deu a Bíblia Sagrada como um manual de instrução. Ele nos deu a Bíblia Sagrada para que nós tivéssemos o amparo nas Escrituras e não nos enganássemos, e não nos deixássemos enganar por homens corruptos, por homens malignos, por homens que não têm outro objetivo senão a glória pessoal, senão aparecer para as multidões, e ainda mais profundo que isso, enriquecer ilicitamente com os recursos, com os valores,
com o dinheiro angariado com a boa fé das pessoas que estão presentes aqui e que os ouvem nas suas denominações aonde eles estão pregando a palavra de Deus. Vejam bem, meus amados, aprove ao Espírito Santo nos trazer ao evangelho narrado por Mateus. E o capítulo 4 ele fala das tentações que Jesus Cristo sofreu no deserto. Jesus, o Filho de Deus, estava no deserto. Ele estava no deserto buscando a presença do Pai. Ele estava em consagração total. Ele estava em plena busca do Espírito Santo. Ele estava colocando a sua carne à prova, subjugando a sua carne. Ele estava fazendo com que a sua carne fosse subjugada através do jejum e a sua carne fosse subjugada através da oração. O diabo se levanta contra a oração. O diabo se levanta contra todos aqueles que querem buscar a Deus e estão na presença de Deus e se colocam na presença de Deus e se santificam diante de Deus, e principalmente aqueles que têm o firme objetivo de buscar a face do Senhor, se consagrando e subjugando a carne. E Jesus estava naquele deserto. E a Bíblia Sagrada diz que durante 40 dias e 40 noites ele foi tentado pelo diabo. Imaginem, senhoras e senhores, 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo inimigo. Imagine, senhoras e senhores, dia após dia, hora após hora, semana após semana, você sem se alimentar, sem beber água, você em constante comunhão com o Pai, e a todo tempo, a todo instante, vozes malignas invadindo a sua mente, vozes malignas falando a sua mente, vozes malignas trabalhando na sua mente para que você desista do seu chamado, para que você desista do seu objetivo, para que você desista daquilo que o Senhor escolheu para que você viesse fazer. E você firme, você orando, você buscando, você clamando ao Senhor. E dentre as muitas provações que Satanás fez ao Senhor Jesus, eu escolhi a última delas. Parecia que o diabo tinha somente uma carta na manga. Parecia que o diabo só tinha mais uma coisa a oferecer. Parecia que esta sim era a verdadeira tentação, e que por causa desta tentação ele faria Jesus desistir do seu nobre objetivo, que era nos comprar, que era nos resgatar, que era nos purificar, que era nos libertar dos pecados, das concupiscências da carne, através do seu sangue derramado naquela cruz. E diz a Bíblia, Mateus escreveu falando que novamente o diabo levou a um monte muito alto. Ele levou Jesus a um monte muito alto. E diz a Bíblia que ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhes: tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Eu tenho a impressão de já ter ouvido estas palavras diversas vezes em muitos altares de igrejas aonde tenho passado, de lugares aonde tenho andado, de pregações que eu tenho ouvido pela internet. Eu tenho a impressão de ter ouvido estas mesmas palavras. Se não estas palavras proferidas pelo diabo, palavras semelhantes a esta que querem dizer a mesma coisa, que falam sobre o mesmo objetivo. Satanás, quando ele se levanta contra Jesus, ele oferece poder, ele oferece dinheiro, ele oferece condição financeira, ele oferece qualidade de vida, ele oferece coisas perecíveis, como a glória que o homem pode conquistar sendo líder de algum lugar, como a glória que o homem pode conquistar possuindo um automóvel do ano, um carro bonito, dinheiro no bolso,
como a glória que um homem pode ter tendo uma casa própria, linda, de várias peças, colocada em um dos bairros mais nobres, na região principal de uma cidade. O diabo, ele mostra na mente de Jesus tudo aquilo que o homem mais deseja, tudo aquilo que a carne mais deseja. Eu tenho visto homens, por causa do dinheiro, fazerem coisas terríveis. Eu tenho visto homens, por causa do poder aquisitivo, dos automóveis, por causa de uma vida melhor. Não é pelo pão de cada dia, como ele nos ensina no Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não, não é como no Pai Nosso. As pessoas são insaciáveis. Se tem um carro, querem um melhor. Se tem uma casa, querem uma casa melhor. Se tem uma roupa, querem uma roupa melhor. E aí, o pregador sobe no altar e ele tem a ousadia de pegar a Bíblia Sagrada e dizer que Deus quer te dar o melhor desta terra. Ele esquece que Jesus Cristo ensinou que no mundo você teria aflições. Mas ele diz que Deus quer te dar o melhor dessa terra. Ele pega a Bíblia na mão e diz que Deus quer prosperar os teus caminhos. Que Deus tem prazer em que você seja rico. Que Deus tem prazer em que você tenha um automóvel. Eu vi esses dias em um dos vídeos que estão na internet, um falso profeta entrar com um carro importado dentro da igreja para que as pessoas passassem a mão no automóvel. Ele dizia que se passassem a mão naquele automóvel importado, as pessoas iriam atrair a unção que estava ali naquele automóvel para adquirir um semelhante àquele. Esse pregador está ensinando as pessoas a buscar não as coisas espirituais de Deus, mas as coisas malignas, maquiavélicas, as coisas que denigrem a moral humana, o dinheiro, aquilo que é corruptível, aquilo que corrompe. Não era a voz de Satanás falando na boca desse homem? Eu quero te dar tudo. Eu quero te dar honra. Eu quero te dar os reinos deste mundo. Eu quero te dar o poder que esse mundo tem. Pessoas interesseiras que buscam a Deus fazendo barganha com Ele. Pessoas que estão negociando com o Todo-Poderoso. Parece que Deus está sentado em uma mesa e ela do outro lado da mesa, e Deus está olhando para ela e dizendo assim: olha, eu vou te abençoar, mas depende do quanto você colocar dentro desse envelope. Se você colocar muito dinheiro dentro desse envelope, eu irei te abençoar com muito dinheiro. Se você colocar pouco dinheiro dentro desse envelope, eu irei te abençoar com pouco dinheiro. Se você não colocar dinheiro algum dentro desse envelope, eu não te abençoarei com nada. Mas não funciona dessa maneira. Nós olhamos para o mundo e o ímpio prospera. Nós olhamos para o mundo e o mundo mostra claramente que ímpios, que não investem na obra de Deus, homens que não têm temor a Deus, que são agnósticos, que são de religiões que negam a existência do Senhor e que pisam no sangue de Jesus Cristo, estes homens são homens cheios de recursos, cheios de dinheiro. Quantas pessoas já pensaram em fazer um pacto com o diabo para poderem enriquecer? Quantos crentes já disseram: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou construir um templo maravilhoso. Eu vou ligar para o pastor Evandro, aquele que traz as mensagens na internet, e eu vou investir no ministério dele. Meus amados, se um homem ele ganha na Mega Sena, ele deixa uma coisa muito especial para os amigos. Sim, ele deixa algo muito especial, que é a saudade, porque ele vai embora.
Ele vai embora, ele não fica com o recurso dele ali. Ele não reparte aquele recurso ali. Ele não tem um objetivo de gastar aquele recurso ali. Quando um pastor sobe no altar e ele diz assim: olha, meu filho, Deus, ele quer te abençoar, mas te abençoar, ele não quer que você tenha um Fiat Uno, mas ele quer que você tenha um carro importado. Deus, ele quer te abençoar, ele não quer ver você morando numa casa de 2 peças, mas ele quer ver você morando em uma mansão muito grande, com criados, com pessoas te servindo, com piscina. Ele está fazendo a mesma coisa que Satanás fez no deserto tentando Jesus. Ele está desviando o seu foco da verdade. Ele está desviando você do caminho que leva para Deus. A Bíblia Sagrada é categórica em afirmar: Jesus encontra um jovem rico. Ele encontra aquele jovem rico, ele queria servir a Deus, ele temia a Deus, ele queria ser obediente a Deus, ele queria adorar a Deus, e ele chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus olha para ele e diz assim: olha, obedece os mandamentos e serás salvo. Ele disse: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, tudo isso eu tenho feito desde o momento em que eu nasci. Aí Jesus olha para dentro do coração dele e vê que o coração dele está impregnado no materialismo, e diz assim: olha, ainda te falta uma coisa, você precisa se libertar de Mamon, você precisa se libertar do dinheiro que te prende. Você precisa servir um Senhor apenas. Você não pode servir a 2 senhores. Você precisa servir um único Senhor. Vai, vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Aquele cara, ele olhou para dentro de si mesmo e disse: eu não posso vender tudo que eu tenho, eu não posso fazer isso, eu não posso vender aquilo que eu possuo. Eu tenho muito dinheiro, esse dinheiro dá para mim levar uma vida de gozo, de prazer, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida de quem pode mais, uma vida de quem tem mais, uma vida de quem vai viver como rei nesse mundo. Eu não vou vender o que eu tenho para seguir esse homem. Eu não venderei. E diz a Bíblia Sagrada que ele baixou a cabeça e foi embora. E Jesus olha e diz assim: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É isso que você quer? As riquezas terrenas? É isso que você quer? Você quer a prosperidade? A prosperidade é a oferta de Satanás. É isso que você quer? O automóvel importado? É isso que você deseja? Viver 70, 80 anos neste mundo, tendo recursos, tendo dinheiro? É isso que você deseja? Se é isso que você deseja, você pensa pequeno. Porque a promessa no nosso Deus é muito maior do que estes recursos financeiros que você pode adquirir para supostamente viver bem nesse tempo. A promessa do nosso Deus é de que você terá uma mansão celestial. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou-lo teria dito, eu vou vos preparar um lugar para que onde eu estiver, estejai vós também. Oh, glória a Deus! A promessa do nosso Deus é um corpo transformado, um corpo que não envelhece mais, um corpo resplandecente e cheio de glória, aonde não haverá dor, aonde não haverá choro, aonde não haverá ranger, aonde não haverá sofrimento. A palavra revela claramente dizendo que aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e que nem mesmo se chegou ao nosso coração, são as coisas que Deus tem reservado para nós. E nós queremos trocar tudo isso por um minuto de deleite e de prazer com recursos financeiros no bolso. E alguém vai dizer para mim: mas não posso ser rico. Eu vou dizer: olha, Deus
Ele não quer você rico de dinheiro. Não venha me dizer que Deus quer você rico de dinheiro, porque não é verdade. Deus não quer enriquecer você com dinheiro. Deus não vai fazer milagres nem abrir janelas dos céus para que você seja cheio de dinheiro. Um homem cheio de dinheiro se transforma uma pessoa arrogante. Um homem cheio de dinheiro, ele passa a ser uma pessoa diferenciada. Ele até pode ser recebido com mais honra na igreja pelo tanto que ele investe, pelo tanto que ele dá pela igreja, mas é única e exclusivamente por causa disso. Não pensem os senhores que Deus está feliz com estes pastores que assumem o lugar de Satanás nos dias em que nós estamos vivendo. Sim, eu não tenho medo de errar, porque não é o Espírito Santo que usa esses homens. Não é o Espírito de Deus, é o demônio que usa esses homens, porque eles repetem exatamente estas palavras. O diabo lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Imagina todos os reinos do mundo e a glória deles, tudo que tem nesse mundo e a glória deles. O quanto de recursos financeiros, o quanto de recursos materiais. Eu sei que tem irmãozinhos aqui em nosso meio que estão pulando. Mostra para mim que eu estou adorando Satanás. Eu sei que pessoas que me ouvem agora estão dizendo: mostra toda essa riqueza para mim e eu não hesitarei. Eu já tenho posição marcada, eu abro mão da minha salvação, mas eu aceito todos os reinos do mundo e a glória deles. Porque eu não nasci para ser miserável, eu nasci para ser cheio da grana, eu nasci para ser cheio do dinheiro, eu nasci para ser cheio do ouro e da prata. Mentira de Satanás! E aí vão para o altar e em vez de ensinarem as pessoas a humildade de Cristo, em vez de ensinarem as pessoas a mansidão de Cristo, em vez de ensinarem as pessoas o perdão de Cristo, em vez de ensinarem as pessoas o evangelho de Cristo, em vez de ensinarem as pessoas que Jesus Cristo os amou, pagou o preço de sangue, foi para aquela cruz, que ele era peregrino, que ele era carpinteiro, que ele não era nenhum formado em faculdades, ele não era nenhum empresário cheio do dinheiro, ele não era dono de uma grande marcenaria aonde havia milhares e milhares de pessoas comprando móveis para mobiliarem as suas casas. Ele era um homem humilde que não tinha mais do que 2 vestes, que andava pelo deserto de sol a sol, que dormia no Monte das Oliveiras, que tinha um cabelo encarapinhado e sujo porque não tinha lugar aonde tomar banho, que a sua pele era uma pele ressecada pelo sol, de tanto ele andar no sol anunciando as boas novas, que ele sim tinha dificuldade, muitas vezes até com alimentação, a ponto de fazer milagres para que as pessoas que estavam com ele e ele mesmo poder se alimentar daqueles alimentos que os milagres provinham naquele tempo, naquele momento. E eu lhes pergunto, sabendo que Jesus foi pobre, não seria óbvio dizer que mediante uma proposta tão grandiosa, ele fosse optar pela proposta? Eu pergunto, você trocaria o trono de ouro do mundo, aonde existe uma pessoa ali sentada governando as nações da terra, para andar no meio dos pobres? Você trocaria o governar as nações para estar assentado no meio de pobres? Você trocaria as bigas de luxo romanas para andar a pé no deserto? Eu acredito que muitas pessoas aqui digam para mim que não. Eu não trocaria, pastor Evandro. Eu não trocaria. Eu não deixaria nada disso. Eu aproveitaria, porque eu fui chamado para possuir. É mentira! Talvez a tua mente esteja cauterizada pelo desejo do seu coração de possuir dinheiro. Mas não é isso que Deus tem reservado para você. Não é o dinheiro que vai te fazer feliz. Os hipócritas, os falsos, os mentirosos usam esse argumento. Pastores famosos
pastores de uma oratória e de uma eloquência invejável, sobem nos altares e usam aquele dom sobrenatural do Espírito Santo que um dia foi concedido sobre a sua vida para enganar as pessoas e dizer que Deus quer enriquecê-las, para enganar as pessoas e dizer que, olha, Deus quer fazer um milagre na sua vida para que você venha ter um carro importado, um apartamento de cobertura. Irmão, não é dessa maneira. Vamos ler em Timóteo. Por favor, abram em 1 Timóteo. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 7. Por favor, procure aí na sua Bíblia. Sharabiasion de Candaramas. O Herianzio Menianjomeni Cantarabas. O Heriribecai Xernandaramasturiandere Candaramanaya. O Espírito Santo, através destas línguas estranhas que interpretarei agora, ele manda anunciar a este pregador, para ele não repetir as palavras que um dia foram ensinadas a ele falar. Lamaste comeneiderai deberian jomenicanta rabás. Assim diz o Senhor, pregador, abre os teus olhos enquanto é tempo. Onde omaste comereiderai derian jomenicandaramanaya. O meu projeto através da sua vida é evangelizar justamente aqueles que você não dá bola. Amaste comeneiderai derian jomenicantarabás. Justamente aqueles que você deixa de lado, aquele que você deixa de estender a mão, aquele que você não considera por não ter um poder aquisitivo bacana para te sustentar. Remastiquei, ribei, semei, debiriomei, derai, derbianderai. Filho meu, diz o Senhor, volta ao primeiro amor, e lembra-te de onde saíste, e lembra-te das tuas primeiras obras, e volte ao Evangelho, para que tenhas vida, diz o Senhor. Amém? Em Timóteo capítulo 6, versículo de número 7, diz assim, olha, preste atenção, isso aqui é Bíblia Sagrada. Timóteo 6, 7, você pode conferir. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Olha, você veio nu para esse mundo, e quando você descer a sepultura, as suas riquezas vão ficar aqui, e servirão única e exclusivamente para os teus descendentes, ou pessoas interesseiras, as quais estão ao seu redor, poderem brigar por elas. Sim, poderem discutir por elas. Você não leva nada. Eu conheci um homem, dono de várias emissoras de televisão, dono de emissoras de rádio, um homem poderoso, mas quando ele desceu à sepultura, tudo que ele tinha ficou para aqueles que eram seus parentes. E eles brigaram por causa disso. Tiveram problemas, e têm até hoje problemas por causa disso. Eu conheci um homem que era dono de uma grande empresa, uma frota gigantesca de ônibus. E esse homem desceu à sepultura. E lá na sepultura não tinha um ônibus sequer. E eu quero dizer que as vestes que cobriram o seu corpo naquele funeral, estas horas, já devem estar completamente deterioradas, assim como o seu corpo, que é pó. Em pó ele voltou a ser. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar deles. E Paulo continua escrevendo a Timóteo: tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Sustento, meu querido, é alimento. Sustento é alimento. Você tendo sustento, e você tendo com aquilo que se vestir, para não andar nu, para não andar mostrando as suas vergonhas,
esteja com isso contente, esteja feliz com isso, esteja alegre com isso. É isso que Paulo diz: olha, tendo sustento e tendo com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. E aí ele prossegue dizendo, versículo 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Tá, meu irmão, você vem para a igreja, você quer barganhar com Deus, você quer dar dinheiro para a igreja, para dizer que Deus vai abrir as janelas dos céus. Você esquece da bondade, da misericórdia, do amor, da mansidão, da temperança, do domínio próprio, da oração. Mas quando chega na hora de trazer aquela fortuna em dinheiro, você traz. Quando sua fé é desafiada, você vende casa, você vende carro, você dá o que você tem, acreditando e crendo que essa sua ação pode mudar a sua vida. A Bíblia diz que os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em armadilha. Quantos vieram, venderam tudo aquilo que possuíam, enganados por um falso profeta que pregou a teologia da prosperidade sobre o altar e arrancou aquilo que aquelas pessoas com seu suor trabalhou a vida inteira para conseguir. E eles venderam acreditando que Deus é um Deus de barganha, e de repente ficaram sem nada, caíram num laço, caíram numa armadilha porque queriam ficar ricos. São olho grande, não se contentaram com o pão de cada dia, não se contentaram com as roupas para vestir, mas quiseram se contentar com os recursos financeiros, com o dinheiro que o inimigo queria dar para eles. Ouviram a voz do falso profeta, ouviram a mentira do diabo, a mesma mentira que o diabo proferiu para Jesus. Está vendo esses reinos aí? Toda a glória dele, está vendo? Eu vou te dar tudo isso, mas você tem que me adorar. Adoradores de Satanás. Sim, adoradores de Satanás. Você não pode servir a dois senhores, porque a um você adorará, a um você amará, e ao outro você vai desprezar. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E vocês ouvem a palavra destes falsos profetas, vocês ouvem esses falsos profetas fazerem promessas, vocês vendem o que possuem e levam para esses altares destes mentirosos, acreditando que a palavra que sai da boca deles é a boca santa, e a palavra que sai da boca deles é a palavra de Satanás, a mesma que Satanás falou para Jesus Cristo. E a Bíblia é categórica em mostrar isso. A Bíblia é clara em mostrar isso. Versículo 9 do capítulo 6 de 1 Timóteo: mas os que querem ser ricos caem em tentação. Tentação, por que tentação? Tentação porque a pessoa quer ser rica e ela mente, ela engana, ela sonega impostos, ela faz tudo aquilo que é errado. Tentação, sim, ela se distancia de Deus. Ela trabalha de dia e de noite sem parar, acreditando que ela vai enriquecer. E o Senhor Jesus disse: certo homem, ele tinha grandes celeiros, e a sua produção naquele tempo foi uma produção muito grande. Então ele disse no seu coração: derrubarei os meus celeiros e construirei outros maiores ainda. Então direi, depois que eles estiverem cheios: alma, come, bebe e folga, porque já tens em abundância. Mas uma voz do céu dizia bem alto e bem claro: louco, ainda hoje eu requererei de ti a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem é que vai ser? Para quem é que vai ser o que você está preparando? Você está perdendo o seu tempo, está deixando de buscar Deus para juntar dinheiro, está deixando de buscar Deus para encher os cofres da sua empresa, está deixando de buscar a Deus por causa dos seus compromissos pessoais. Você não tem tempo para uma hora de oração, você não tem tempo para uma hora de reflexão, você não tem tempo para meditar na Bíblia Sagrada, você não tem tempo para estudar, você não tem tempo para fazer um carinho na esposa, você não tem tempo para mais nada na vida, você só tem tempo para juntar dinheiro. Louco, louco, cai em tentação.
Versículo 9. E em muitas outras concupiscências loucas, muitos outros desejos loucos e nocivos, como um câncer que fere o corpo e corrói o corpo da pessoa e vai fazendo aquela pessoa definhar. Isso é o desejo do dinheiro no coração do homem, um câncer maligno que faz com que a pessoa vá definhando vagarosamente, e com que a sua vida espiritual vá se esvaindo, até ele ficar sem força, sem nada, sem objetivo qualquer no seu coração. Concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Se você quiser se afundar na perdição e na ruína, fique nessa fissura que tu tem por dinheiro. Acredite nesses falsos profetas mentirosos, enganadores, vozes do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo se disfarça em anjo de luz. E eu quero vos anunciar que ele está nos altares das igrejas, torcendo a Bíblia Sagrada, para fazer negócio do povo de Deus, em cumprimento daquilo que está escrito na carta de Pedro. Que nos últimos dias se levantariam homens interesseiros que fariam negócio de vós. E você dá ouvido a esses falsos profetas, acreditando que você tem direito a ter uma vida diferenciada. Sabe esse sol que nasceu hoje? Esse sol lindo e maravilhoso que tivemos no dia de hoje? Ele nasceu sobre justos e nasceu sobre injustos. Sabe a chuva que cai? A chuva que cai, ela cai sobre justos e cai sobre injustos. Tudo se sucede a todos. O mesmo bem que se sucede ao justo, se sucede ao ímpio. Isso é uma verdade, não é uma mentira, não é uma hipocrisia da minha parte. As enfermidades, elas vêm sobre a vida dos crentes e vêm sobre a vida dos não crentes. O ímpio fica enfermo e o crente também fica enfermo. E eu conheço grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus que partiram deste mundo doentes, enfermos, acamados, porque Deus permitiu que eles estivessem nessa situação. E existem aqueles indivíduos arrogantes dizendo: eu não aceito essa enfermidade sobre minha vida. Deus é obrigado a me curar. Quem você pensa que é que pode mudar os desígnios de Deus para você? Se você não se humilhar como Ezequias se humilhou, dizendo: Senhor, lembra-te de mim, que fui reto, que fui obediente, que andei nos teus caminhos. Se você não tiver algo para apresentar a Deus, como, pois, você pode pedir a Deus que Ele mude o destino, o curso da sua vida, assim como Ele mudou o curso da vida de Jó? Então não pense você que estes enganos vão mudar situações em sua vida. 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo 9: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. A raiz de toda espécie de mal é o amor ao dinheiro. Todo o mal que acontece, todas as mortes que acontecem, toda a violência que acontece, todos os homicídios que acontecem, todos os assaltos que acontecem, todos os furtos que acontecem, toda a corrupção política, toda a corrupção policial, toda a corrupção do gênero humano, toda a venda de voto, tudo aquilo que é desagradável a Deus, tudo aquilo que desonra o nome do Senhor é por causa do amor ao dinheiro. Você não percebe isso? É por causa dos recursos financeiros. O momento é agora, deixa eu aproveitar a onda. O que é isso, irmão? Vai
te converter, vai mudar o teu caráter. O dinheiro é uma consequência que você, tendo, deve utilizar para abençoar vidas. Mas eu não vejo mais, principalmente nas igrejas que têm um poder de arrecadação enorme, essas igrejas distribuindo comida para os carentes. Não vejo mais isso. Eu não vejo mais. Eu vejo igrejas aqui na minha cidade, na minha região, que tem uma arrecadação de milhões de reais. Porque as pessoas são sim, e não venha me dizer que não, elas são sim induzidas a dar recursos, induzidas a trazer ofertas, dízimos, a primícias. E entregam todos esses recursos na mão de homens malignos e interesseiros. A gente olha para a casa deles e vê aquelas mansões. E aí você vai me dizer, não, mas um servo de Deus tem que ter uma mansão. Que é isso? Vai trabalhar, meu filho. Tu não trabalhava no passado quando não era pregador? Agora vai fazer o teu papel. Mas o obreiro é digno do seu salário. É digno sim, só que Paulo trabalhava, ele fazia tendas para não ser pesado para os irmãos. E como se não bastasse, ainda salariam a família inteira. A esposa recebe, o irmão recebe, o irmão mais velho recebe, o mais novo recebe. O filho recebe, o genro recebe, a filha recebe. Todo mundo recebe da igreja como se fosse um império. Parece que vivemos numa monarquia. E aquela viúva que está lá na igreja, muitas vezes chorando e pedindo para que seja auxiliada com um pequeno sacolão, porque aquele sacolão de alimentos vai mudar a sua vida e ela vai ter comida para dar para os pequeninos que estão ali gemendo e chorando e necessitando de ajuda. Afinal de contas, estes pequeninos, eles precisam ser socorridos. Para estes, os pastores não dão bola. Parece que acabou. Parece que não se interessam mais. Agora é assim. Você chega na igreja, você é abençoado se você tem um carrão. Você é abençoado se você tem uma mansão. Você é abençoado se você tem uma roupa bonita. Você é abençoado se você não chega de bicicleta. Você é abençoado quando você chega de automóvel importado. O homem olha dessa maneira. Mas quando o grande Deus mandou o profeta Samuel ungir Davi, ele disse, olha, não atenta para a sua beleza, não, porque eu não vejo como vê o homem. Interpreta essas línguas para que você possa entender, pois o Espírito Santo está dizendo, meus pequenininhos, que tantos consideram desprovidos da graça, saibam que o maior tesouro é o seu. Aquele tesouro inescrutável lá na glória é seu. Chegará o dia que eu enxugarei de seus rostos toda lágrima. Chegará o dia em que se descortinarão os céus. Lázaro subirá, mas o rico descerá para o Hades. E no Hades, quando ele estiver com o seu corpo queimando no fogo incandescente, ele clamará e dirá, Senhor, permite que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Mas Deus lá do céu não perdoará e dirá, lembra quando você tinha tudo e não ajudava ninguém? Lembra? Jesus disse que um grande dia o todo-poderoso Rei se assentará no seu trono de glória. E ele apartará os justos dos injustos, assim como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Os justos ele colocará à sua direita e os injustos à sua esquerda. E aqueles que estiverem à sua direita, ele dirá, vinde, benditos de meu Pai, e recebei por herança aquilo que desde a fundação do mundo vos está reservado, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, estive preso e me visitaste, estive enfermo e fostes me ver.
Mas você, profeta de Baal, você não sai de dentro do seu escritório com um ar-condicionado ligado. Há quanto tempo para levar alimento para aquela viúva carente e necessitada? E você, filho de Belial, há quanto tempo você não sai para visitar os doentes nos hospitais? O teu negócio é andar de avião para cima e para baixo, pregar em grandes conferências. Afinal de contas, você é o bambambam do evangelho, o popstar, aquele que faz os shows, aquele que mostra que pode, que é o todo-poderoso. Ninguém vive sem você. Sorriso no rosto, carinho em todo mundo, beijinho na face. E desta forma você vai ludibriando os incautos, conduzindo os milhares ao fogo do inferno, pregando a doutrina demoníaca da prosperidade satânica, sendo a voz do diabo, assim como foi no deserto, em cima dos altares, para dizer que Deus quer enriquecer os homens, quer dar todos os reinos do mundo e a glória deles, para que você, olho grande, para que você, cobiçoso, para que você, insaciável, se deleite de prazer e diga: ah, esta é uma palavra de Deus. Convertei-vos do seu mau caminho, raça de víboras, hipócritas e mentirosos. Convertei-vos do seu mau caminho, porque Deus não faz negócio com vocês. Convertei-vos do seu mau caminho, porque Deus tem projeto na vida de pessoas que amem o seu próximo. E amar o seu próximo não é falar eu amo o meu próximo. Amar o seu próximo não é única e exclusivamente balbuciar palavras: oi, tudo bem, paz do Senhor, Deus te abençoe. Amar o seu próximo é estender a mão para ele, levantar ele, honrar ele, abençoar a vida dele, socorrê-lo nos momentos de dificuldade, estender a mão para ele. Isso significa amar o seu próximo. E aí você fica dizendo: mas pastor, e eu vou ficar na luta? Meu irmão, que falta de fé e que falta de confiar naquilo que Jesus nos ensinou. Ele disse: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Olhai as aves dos céus, que não semeiam e nem cercam, nem por isso lhes falta o que comer. Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não valei vós mais do que as aves dos céus e os lírios do campo? Sim, bem certo que vós valeis. E o vosso Pai Celestial, Ele cuidará de vós. Igreja do Senhor, igreja amada minha, eu estou atento aos seus passos, remaste comeneiderai remericanda labassúria. Eu tenho visto o seu caminhar e tenho me entristecido, e tenho me entristecido por causa de homens corruptos, e tenho me entristecido por causa de condutas errôneas, porque não existe uma conversão. Vem à minha presença única e exclusivamente para buscar deleites, para buscar aquilo que apraz a sua alma. Não vem à minha presença para buscar a salvação. Eu tenho saudade do teu primeiro amor, diz o Senhor. Quando tu levantavas em línguas na igreja, eu tenho saudades do teu primeiro amor, quando tu saías pelas ruas pedalando uma bicicleta e tu pedias alimento não somente para ti, mas tu repartias com os pobres.
Eu tenho saudades de ti quando tu ias à igreja e tu não cobravas o cachê. Tu não tinhas um salário, tu não vivias amando mais a igreja, o altar, a fama e o sucesso do que a mim, diz o Senhor. Eu te amo, filho meu. Mas tu tem arrastado milhares ao inferno, porque tua boca é a boca de Satanás falando, ensinando as pessoas a amarem mais a riqueza do que os meus ensinamentos. E tu sabes muito bem que estes princípios malignos que induzem o homem à busca das coisas perecíveis neste mundo são princípios satânicos e demoníacos. Sai deste caminho, diz o Senhor. Eu ouço uma voz dizer assim: meu filhinho, eu não rejeitei levar aquela cruz. Eu não rejeitei receber as bofetadas. Eu não rejeitei ser cortado pelo chicote. Eu não rejeitei aquela coroa de espinhos. Eu ouço ele dizer assim: meu filhinho, eu não rejeitei os pregos transpassarem as minhas mãos. Eu poderia ter aceito aquela proposta maligna. Eu poderia ter olhado para os reinos deste mundo e a glória deles e ter assentado num trono de ouro e não precisar ter levado aquela cruz. Mas se eu não levasse aquela cruz, se eu não fosse pobre, se eu não fosse açoitado, crucificado, você não teria salvação. Você não teria esperança. Você não estaria ouvindo esta palavra. Aramando. É por isso, meu filhinho, que eu quero que você seja o meu imitador. Sofre as aflições de um bom soldado de Cristo e larga a mão desta besteira, larga a mão dessa hipocrisia, deixe de viver esta mentira e se apegue ao verdadeiro tesouro, diz o Senhor. Viva a minha palavra, aplique os frutos do meu Espírito. Evangelize a tempo e fora do tempo. Pregue, lute, trabalhe. E o pão de cada dia não te faltará. E minha mão não estará encolhida para que não possa te abençoar. Sim, eu te abençoarei, diz o Senhor, e te farei um grande vencedor. E naquele dia, quando estivermos juntos, lá na glória, sim, naquele grande dia, você vai dizer: meu Senhor, valeu a pena. O verdadeiro tesouro está